Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que constantemente, para não dizer diariamente, nosso corpo ao longo do tempo vai produzindo células tumorais que são combatidas? Sim, é isso mesmo. Nosso organismo tem um amplo sistema de defesa imunológica, cujas principais células são os neutrófilos, macrófagos e células natural killers, que nada mais são do que células que identificam as células tumorais, ou seja, defeituosas, que crescem de maneira desordenada e fagocitam essas células, ou seja, englobam elas e matam. Acontece que ao longo da vida, por uma série de fatores, dentre eles o principal envelhecimento, o nosso corpo passa a ter deficiência em identificar essas células tumorais, colocando a nossa doença, a nossa saúde em risco. E eu gostaria de chamar a atenção para as doenças autoimunes. Quais são as principais doenças autoimunes e o que elas são? As doenças autoimunes, como o próprio nome já diz, são doenças que atacam o nosso próprio organismo. Por uma deficiência genética, o nosso corpo, ao invés de identificar a nossa célula própria como algo que não deve ser atacado, por uma deficiência do sistema imunológico, a nossa própria célula passa a ser identificada como antígeno, ou seja, como uma ameaça. Eu gostaria de citar 3 doenças autoimunes que podem e estão relacionadas a câncer e podem gerar o câncer. São, em primeiro lugar, o lúpus eritematoso sistêmico, em segundo lugar, a artrite reumatoide e em terceiro lugar, a doença de Crohn. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença bastante abrangente, que pode cursar com uma série de alterações ao longo do corpo, doença renal, cardíaca, pulmonar, cutânea, e que está provado que esses pacientes, por uma incapacidade de atuação do sistema imunológico, acabam aumentando o risco de linfoma, câncer de pulmão e fígado. Fica aí o alerta. Em relação à artrite reumatoide, é o mesmo tipo de doença autoimune. Ao invés de atacar praticamente todas as células do corpo, como o lúpus, a artrite reumatoide ela acaba ficando mais localizada nas articulações, tá? E esse tipo de doença autoimune está relacionada com o risco aumentado de linfoma e câncer de pele. E por último, eu queria falar das doenças inflamatórias intestinais. Uma mais conhecida de todas, a doença de Crohn, que é uma doença que ataca a própria mucosa ou camada interna do intestino todo, desde a boca até o ânus, principalmente intestino delgado e grosso, que o paciente muitas vezes tem quadros muito abruptos de diarreia com sangue. Esses pacientes está provado e devem estar sempre atento ao risco de câncer de reto e intestino. É isso, pessoal. Fica então um alerta para quem ainda não sabia a respeito das células de defesa do corpo e o sistema imunológico atacando as células defeituosas e tumorais e essa relação de risco aumentado de câncer nas doenças autoimunes. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos.